Antônio, prazer te receber. Prazer, Dudu. Obrigado aí a tua atenção, atrasar aí. Espero que não perca o voo. Vou à espera. É por uma boa causa aqui com o moscatel. Eu vou começar aqui servindo o seu moscatel roxo, que as pessoas nem sabem exatamente do que se trata, mas nós vamos começar primeiro fazendo aqui o nosso brinde. Olha que maravilha isso aqui, não, gente? Vamos fazer um brinde aqui, vou fazer com a mão esquerda do coração. Tchim-tchim. Saúde! Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é como caminhar no céu, não? Puxa vida, uma amêndoa, uma coisa... Mel. Um favo de mel com amêndoas, não? Figo, laranja. Figo, exatamente. Nossa Senhora. Antônio, vamos começar aqui falando... outro dia perguntei isso para o Eduardo. A empresa chama José Maria da Fonseca. O brasileiro confunde tudo aqui. E os proprietários atuais são Soares Franco. Exato. Então, eu conheço seu tio, não me lembrava do seu pai, talvez conheça, mas a memória, já estou velho, você tem que dar um desconto. O Domingos conheço muito, me deu a satisfação de uma das melhores degustações da minha vida, com vários anos do moscatel. Eu queria que você contasse a origem, porque remonta ao seu avô, bisavô, no seu caso? Tatataravô. Tatataravô, que não teve filhos e depois foi para um sobrinho, não é isso? Certo, Conta não. um pouquinho isso pra gente. A empresa começou com o José Maria da Fonseca em 1834. Portanto, já no Em século 1834, olha só. XIX. A empresa já tem mais de 175 anos. Em Setúbal, Em Setúbal. com moscatéis. Com moscatel, com alguns vinhos tintos também. Já nessa altura o periquita começa em 1850 também. E o senhor José Maria da Fonseca começou aí a empresa, na zona de Setúbal, numa vila chamada Azeitão, que é onde é hoje em dia a sede da nossa empresa. Ah, a sede é lá, é? A sede é lá. Que tem o queijo do azeitão, que é Tem o queijo do famosíssimo. azeitão também. Tem uma rivalidade com o queijo da Serra, não é isso? De facto, eu acho que até há alguma teoria que diz que o próprio José Maria da Fonseca, como ele era da região de Nelas, na região do Dão, perto da Serra da Estrela, até há pessoas que dizem que foi o senhor Ele José que Maria levou da a Fonseca receita. que levou a receita e adaptou Olha a só. receita em azeitão. E o pessoal nega, certamente, na Serra da Na Serra Estrela. da Estrela nega totalmente. Ai, que bárbaro. Mas muita gente pergunta porque é que eu sou António Soares Franco e sou da mesma família do José Maria da Fonseca, Isso. não percebem a ligação. Deve ser comum. Mas ele era casado com uma senhora Soares Franco, logo nessa altura. Ah, a esposa era Soares A Franco. esposa dele era Soares Franco. E depois tiveram uma filha, chamava-se Sofia da Fonseca. Essa filha não teve filhos, então essa filha vendeu a empresa a uma prima do lado da mãe dela, que se chamava Soares Franco. Olha que interessante. Então, desde aí que a empresa está sempre em mãos da família Soares Franco. No fundo, nós não somos descendentes diretos do José Maria da Fonseca, mas somos descendentes através da mulher dele. E mantiveram o nome do patriarca. O nome do fundador. Fantástico, muito bonito e respeitoso. Claro. Você sabe que eu tenho um pedacinho de sangue português, né? Meu avô, por lado de mãe, era de Espinho. Aham. E eu, quando pisei em Portugal a primeira vez, incendiou meu sangue, porque eu percebi que aquele pouquinho era muito, porque me pegou pelo sentimento. Eu sou, assim, perdidamente apaixonado em Portugal, nos fados. Eu sou um português antigo. Gosto de fado. Vocês não gostam mais muito de fado, né? Gostamos, Você gosta? Mas agora tem uma releitura de fado, né? Tem o fado está sendo reinventado. Eu vi aquela hoje em dia. Marisa cantando umas coisas Marisa, modernas. Ana Moura também. Muito legal, não? Eu depois vou na edição, vou pôr um fundo de fado aqui. Ótimo. Para alegrar um pouco. Você sabe que seu tio, eu estou aqui tão preparando o jantar aqui na Enoteca e eu estou sentindo uma coisa... Puxa, seu tio me sugeriu, que eu perguntei para ele sobre a harmonização com os moscatel. E ele, sabe que uma coisa que ele sugeriu foi com camarões? A sério? E você sabe que fica fantástico, porque eu ganhei uma garrafa dele e um dia fiz essa loucura. Comprei lá uns camarões graúdos bom, errei em pôr talvez o alho, porque eu sou louco por alho e alho não é bom para vinho nenhum. Mas você não sabe como fica bom o camarão com... Já provou, não? E como é que você cozinhou o camarão? Não, eu só tostei na manteiga.
Olha, eu nunca experimentei essa. Mas fica Quando chegar a fenomenal. Portugal, vou experimentar. Fica fenomenal. Que doce que nada. Experimente com... Vou experimentar. Provavelmente com o queijo do azeitão é fenomenal. Com o queijo do azeitão também fica uma boa ligação. Mas, Antônio, me conta o seguinte. Você me trouxe aqui um vinho do Douro. Do Douro também. Eu não sabia que vocês tinham vinho no Douro. Nós temos vinhas no Douro desde o ano 2000, que nós comprámos aí uma vinha no Douro. Que bacana. E desde aí que produzimos 2 vinhos, um chamado Domini, outro chamado Domini Plus. E como chama a vinha? A vinha chama Domini, não? A vinha, nós chamamos a vinha de Mós. Que é vinha de Mós. Está numa aldeia, chamada Aldeia de Mós, portanto nós chamamos ela vinha de Mós, que está na zona do Douro Superior. Tá. E é uma vinha muito antiga, tem cerca de 60 anos. Bacana, hein? E é uma vinha fantástica. E vocês fazem Porto também ou só os vinhos tranquilos? Nós, no princípio do projeto, fazíamos vinho do Porto, mas depois decidimos concentrar os nossos esforços apenas nos 2 vinhos tintos, no Domini e no Domini Plus. Você viu o dicionário do vinho do Porto, do Cabral? Já vi, sim. Que lindo o trabalho, não? O Cabral é um grande amigo nosso também. Nossa, ele é maravilhoso. Eu estou sempre amolando ele. Esse dicionário agora vai ser um alívio para ele, porque eu vou ligar menos, porque eu vou lá e já procuro ali. Então lá toda a informação. Toda hora, Cabral, estou aqui com vinho e tal. Eu sei, esse é assim, assado. Vai esse chato do Didu. Mas me conta, vocês, o que me impressiona muito nos vinhos de vocês é que vocês conseguem ter extremos de qualidade e vinhos de grande volume, caso do Periquita. E eu acho bacana porque você entra no veio da família, você tem essa origem que, puxa vida, não tem palavras para descrever o moscatel. Depois vocês têm no Alentejo vinhos em sistemas antiquíssimos, em tinas de barro, Exato. Pisa-pé, não é verdade? Fala um pouquinho desse. As pessoas, o telespectador não conhece isso. Não, isso é um vinho que nós temos no Alentejo, chamado José de Sousa, a adega do José de Sousa, em que ainda produzimos vinho da mesma forma como os romanos faziam vinho há 2000 anos atrás. Olha que bárbaro. Nas ânforas de barro. Então é um processo todo artesanal, o mais tradicional possível, um vinho muito clássico do Alentejo. E é de facto um vinho único e um vinho diferente de todos os outros vinhos alentejanos. Maravilhoso. Esses estão na Inovine também? Estão na Inovine. Na Inovine está o Moscatel, estão esses os vinhos alentejanos, José de Sousa Maior. E o Domini e Domini Plus também estão com a... Também estão com a Inovine. E o Periquita está com a Diageo. Com a Diageo. E atendem bem, a coisa de volume é bom para Diageo, né? Porque eles têm aquela cabeça de destilado, né? Não, mas o Periquita é uma marca importante para eles. É a marca europeia mais vendida no Brasil. No Brasil, sim. Vocês têm esse número em outros países também, não? O Brasil, para nós, para o Periquita, hoje em dia é o principal mercado para o Periquita em termos de número de garrafas vendidas, é o Brasil. E é o mercado que mais cresce para nós, é de facto o mercado brasileiro. Por isso, nós cada vez mais vamos estar aqui no Brasil, você vai me ver muitas mais vezes. Para mim é uma grande ruim para você. Infelizmente para si. O Antônio, me fala um pouquinho do moscatel roxo, que quem está em casa deve estar pensando, mas que história é essa de moscatel roxo? Moscatel roxo é uma uva, tal como o nome indica, de cor roxa. A casca da uva, em vez de ser branca ou tinta, tem uma... bem roxa mesmo? É roxa, está no intermédio entre uva branca e uva tinta. É uma uva muito rara e ela teve praticamente extinta nos anos 80 e a pessoa que salvou esta uva foi o meu avô Fernando. Olha que bacana, hein? Ele plantou 1 hectare desta uva numa quinta que nós temos em Azeitão. E as pessoas, os viticultores da região não gostavam muito de plantar esta uva por 2 razões. Primeiro porque é uma uva que produz pouca quantidade e a segunda razão é que, como é uma uva muito doce, os pássaros gostam muito da uva. E então ninguém queria plantar moscatel roxo. E nós continuámos com 1 hectare desta uva e salvámos a uva. Hoje em dia já há mais de 30 hectares de moscatel roxo na nossa região. Aliás, 30 hectares no mundo e são todos plantados na nossa região, na Península de Setúbal. E como é que vocês fazem hoje com os pássaros? Vocês põem tela? Não, hoje em dia... Um espantalho? Não, põemos espantalhos, tentamos que os pássaros não vão, mas de facto eles continuam a ir, mas ainda assim temos uvas suficientes para fazer o vinho. Tem suficiente para eles comerem e ficarem felizes? Temos.
Eles repetem da mesma uva ou vão em outra uva estragar outra uva? Normalmente vão noutra uva estragar. Podia educar a comer a mesma, até acabar, né? Pelo menos. Mas me conta o seguinte, como é que é o processo do moscatel? Ele é uma colheita tardia, Não. ele é pacificado, ele é... A fermentação do moscatel é parada com a adição de aguardente de uva. Ah, é o mesmo processo do vinho Porto? do Porto, exatamente. Olha que interessante isso. E depois o vinho está cerca de 4 meses em contacto com as películas da uva. E depois desses 4 meses o vinho é transferido para madeira. No caso do moscatel de Setúbal e do moscatel roxo, nós usamos madeira já usada. E a razão por que nós fazemos isso é que não queremos que o sabor da madeira fique no vinho. A madeira é apenas utilizada para dar a oxidação natural do vinho. E por isso nós usamos madeiras usadas. E vocês não têm, ao estilo do Porto ou do Madeira ou desses vinhos fortificados, vocês não têm essas diferenças de envelhecimento, de... Não, categorias? Temos várias categorias. Tem categorias no moscatel? Você tem moscatéis datados de safras. Por exemplo, este é um moscatel roxo da safra de 2001. Ou seja, todo o vinho é da safra de 2001. E depois tem outra categoria. Tem, por exemplo, um moscatel roxo 20 anos. O que isso significa é que o moscatel roxo 20 anos é um blend de várias safras. Que a média é 20 anos? Não, a mais jovem tem 20 anos. A mais jovem tem 20 anos? Essa é uma das diferenças do moscatel de Setúbal para vinho do Porto. No moscatel de Setúbal, quando diz 20 anos, significa que é mais jovem, tem 20 anos. Hoje no Porto me disseram que antigamente era a média das safras. Agora É já um me tipo- disseram que é o estilo. É o estilo. Ele pode até ser mais novo Pode ou ser mais novo, velho, pode ser mais velho. O mas estilo ele tem que ser ter um o estilo. 20 anos, exato. Não gostei disso. Há Você gostos para gostou? tudo. Se eu tivesse lá, ia criar problema. Se eu... Fala, mas como? Você tem que ter a média. A média tem uma história para Claro. ser a média. Não interessa o estilo. Agora não, é o estilo. Mas tem até rosé, né? Tem Porto Rosé. Tem Porto Rosé. Quem sou eu para falar? Claro. Me conta mais uma coisa, Antônio. Desculpa que eu vou brincando assim, porque eu gosto. Outra coisa que queria saber do moscatel, o rendimento é alto, não? Não, o rendimento é baixo. relativamente baixo, sim. E as vinhas são velhas? Você tem vinhas velhas lá? Sim, quer dizer, neste caso as vinhas têm à volta de 15, 20 anos, porque foram todas replantadas, ou foram plantadas já no início da década de 90, porque se lembra que no final da década de 80 estava praticamente extinta a uva. Pois é. Então foram todas plantadas no princípio da década de 90. Então são vinhas de 10, 20 anos. Mas isso no caso do roxo. No caso do roxo, exato. E no caso do moscatel? O moscatel tem vários tipos de vinhas, umas mais novas, outras mais antigas. O moscatel de Setúbal é a uva rainha da nossa região, da região da Península de Setúbal. Então você tem vinhedos de todo o tipo de idades lá. E todo vinho é assim ou tem alguém que faça um vinho tranquilo? Você também tem vários vinhos tranquilos feitos. É? Vocês fazem, não? Nós fazemos. Alguns E é vinhos. interessante? Como é que é? Por exemplo, o periquita branco, neste caso. Ah, o nós periquita fazemos- branco é com moscatel? É com moscatel de Setúbal. Ah, que E interessante. dá um vinho muito floral. O moscatel é uma uva, dá um caráter muito floral, então Claro. é um vinho muito interessante de provar. Olha, que bacana. Escute, e a adega da família? Tem garrafas velhíssimas que você já abriu? Tem Quando garrafas. você era moleque, foi lá, abriu sem saber. Falou, nossa, abri em Ainda no 1890. outro dia bebíamos um moscatel de Setúbal 1880. Ah, não me Estava conta. Fantástico. Como é que evolui um vinho desse? Esses vinhos agora já estão na garrafa, portanto já não vão evoluir. Na garrafa ele não Já evolui, só nada. evolui quando Só está na evolui pipa. Na madeira, exatamente. Olha, que interessante. Mas ele dura eternamente, por Você ser... abre uma garrafa dessas e não tem problema. Pode estar 6 meses, 1 ano com a garrafa aberta que o vinho Mas vai é estar. é uma felicidade, você não conheceu quem fez. Você não conheceu Já quem morreram fez, todos? Já morreram os filhos desses e os netos também já morreram. Você sabe que aqui, esse estabelecimento é da minha nora e do meu filho, a Liz e o Ramatiz, que adoram também os vinhos portugueses e tal. E quando a minha neta, que eu tenho uma neta, fez 1 ano, eles levaram uma garrafa de um Porto de 100 anos. E nós abrimos, e ela tomou, minha neta. Com 1 ano tomou um Porto de 100 anos. Eu nunca tinha tomado um Porto de 100 anos. Foi assim uma experiência maravilhosa, era um vinho... Puxa, um momento inesquecível. Agora vai ser difícil superar essa expectativa Não, quando eu for a Setúbal, vamos lá Vamos ter na que adega experimentar. dos seus avós e nós vamos pegar escondido uma experimentar. lá.
Uma bem empoeirada. Certamente. Hein? Está prometido. E escute, e dos vinhos feitos na talha, você tem coisas antigas? Nos vinhos da talha, o mais antigo que nós temos é uma safra de 1940, que é uma safra histórica. De 40? Sim. E porquê? Foi uma safra que estávamos durante a Segunda Guerra Mundial e alguém pôs essas garrafas debaixo de uma pilha de carvão. Para não ser descoberto. E esqueceram-se do vinho lá. Olha, que graças a Deus, não? E debaixo do carvão o vinho está preservado em condições ideais, quer de temperatura, quer de luz. Olha, que interessante. E mais tarde, quando descobriram as garrafas debaixo dessa pilha de carvão, provaram o vinho e o vinho de facto estava extraordinário. Perfeito. Estava perfeito. E então, portanto, esse é um Você exemplo. Provou alguma dessas garrafas? Já provei. E que tal? É uma evolução fantástica? Posso comprovar que o vinho é inacreditável. É mesmo, é? Tem uma elegância e uma fineza que não muito difíceis de encontrar. Quando é que vamos fazer uma vertical, então, aqui no Brasil? Já que você vai vir tanto. Já que você vai vir tanto agora. Vez vou trazer uma dessas. E me conta, Antônio, para terminar, que eu já estourei o tempo, mas você é uma simpatia, os vinhos são ótimos, a conversa vai fluindo. Como é que é a tua expectativa com Douro? Essa vinha, por exemplo, me diga, ela é daquelas vinhas velhas que tem mesclado várias castas? E vocês mantêm assim? Nós mantemos assim. Isso é fenomenal. Nós chamamos a sopa do Douro, ou seja, todas as castas estão misturadas na própria vinha. São o quê? 15, 20 castas? Não, são menos castas. Normalmente são Touriga Nacional, a Touriga Franca, a Tinta Roriz e a Tinta Barroca. Que são castas típicas do vinho do Porto. E que idade tem essa vinha, mais ou menos? Tem a volta de 60 anos. 60 anos. Isso é bárbaro. Eu acho uma coisa única para garantir uma personalidade, um estilo. Tenho discutido isso com vários produtores do Douro, que hoje falam, eles argumentam, escuta, mas se uma casta não é boa, para que eu vou replantar? Eu falei, não, mas a questão não é essa, a questão é a personalidade, porque ninguém nunca vai poder fazer o vinho igual ao seu. Então não interessa que uma é melhor que a outra, o que interessa é que aquele composto que tem uma história... É único. É único, e isso é uma coisa rara, né? Mas ainda tem muita vinha velha, né? Ainda tem bastante vinha velha no Douro. E faz vinhos, de facto, extraordinários. Que legal. Antônio, eu queria ter um programa de 2 horas para ficar com você. Vai fazer um programa a Portugal, então? Eu tenho que ir a Portugal fazer um programa. Eu vou terminar aqui com um brinde, agradeço a tua presença, porque eu não quero que você perca o voo. Gente, é o que eu digo sempre, podemos até ficar sem beber, mas beber mal, jamais, hein? Saúde. Sim, saúde.